Zerando Jump, o único filme realista o suficiente pra mostrar o que exatamente qualquer um faria se ganhasse um superpoder. Começa com esse Andrew Garfield de baixo orçamento pousado na cabeça do faraó, esfregando sua rotina diária de milionário fresco na cara do boi que tá assistindo, parecendo aqueles coaches mirins que ficaram ricos vendendo curso de como vender curso. Aí corta pra alguns anos atrás, na época em que Andrew não passava de um pobretão gado tarado que ficava espionando e perseguindo a amiga da sala que ele tá afim. Aí na tentativa de chamar a fêmea pro fight, o moleque dá pra guria essa bola transparente e esquisita com Torre Eiffel dentro. Mas é óbvio que o Zé Droguinha da história não demora pra chegar, pegar e jogar fora a bola pra longe da maneira mais gratuita possível. Isso porque ele é um bully, tem que fazer coisas de bully. Aí o boy do Andrew, pra não perder os pontos com a amiga, vai atrás da esfera nesse terreno super perigoso, enquanto a amiga tenta impedi-lo de continuar dizendo pra ele deixar de ser gado e voltar. Mas Andrew já tá ligado que o que elas dizem não corresponde ao que elas realmente querem. Mas bem no momento em que o boy ia voltar, um buraco se abre onde ele tá e ele quase se afoga se não fosse o roteiro dar aquele empurrãozinho pro filme não acabar logo fazendo ele se teleportar pra uma biblioteca aleatória onde tinha um monte de gente encarando ele com essa cara suspeita por motivos óbvios. Então momentos depois estava lá o menor voltando pra casa como se nada demais tivesse acontecido. E chegando, ele já se depara com o pai broxa já de TPM porque a mulher dele foi embora com o ricaço e deixou ele pra ficar trocando fraldas do menor na madrugada sozinho. E o pai então, que adora encher os ovos do menor de maneira gratuita, tenta entrar no quarto do cria à força porque sim. Só que bem no momento em que ele consegue entrar, Andrew mais uma vez se teleporta e reaparece na biblioteca código aberto. E só agora é que ele percebe o poder que tem, fazendo essa cara de legal, eu posso me teletransportar. Então desse jeito, o menor volta pra casa pra pegar suas trouxas e finalmente se livrar do velho chifrudo chato. Enquanto isso, a amiga que ele gosta tava chorando rios, se arrependendo de não ter dado logo uma chance pro amigo inofensivo com segundas intenções. Mas aí a guria ouve um barulho no lado de fora e quando se aproxima vê que alguém havia deixado a esfera da Torre Eiffel pra ela no anonimato. Que obviamente era o Andrew que queria deixar claro pra ela que ele não tá tão morto assim. Não sei vocês, mas eu achei isso dark. Então no outro dia, Andrew decide se mudar pra outra cidade onde ele aluga um quarto pra imigrantes. E no outro dia, pra testar seus poderes, o menor vai até um parque público onde facilmente podia ter um youtuber amador gravando tudo sem ele perceber pra depois postar dizendo que é uma falha na Matrix. Depois o menor pega uma revista de turismo na tentativa de se teleportar sem sucesso pros lugares turísticos que ele nunca foi antes. Só que por sorte ele logo vê um local turístico onde ele já esteve antes com a mãe quando era mais menor. E por isso ele consegue se teleportar pra tal local. Aí noutra hora o menor tava na frente de um banco prestes a fazer o que qualquer um faria no lugar dele, que é entrar fingindo querer só usar o banheiro. Sendo que o que ele queria mesmo é ver o cofre onde fica todo o dinheiro pra fazer seu eu X-Men entender que ele já esteve lá. Então de madrugada o menor resolve entrar no modo Lula, versão X-Men, pra esvaziar o cofre com essa sacola de pão. Mas aí ele percebe que precisa de uma sacola maior, por isso volta pra pegar o cobertor e usá-lo pra pegar boa parte do dinheiro do cofre. Ou talvez todo, sei lá. E agora que ele é rico, certamente vai fazer um banquete com as do Job. Enquanto isso, no dia seguinte, o Satori negão do FBI chega no banco onde descobre que o Lula mutante não precisou nem abrir o cofre pra roubar o banco. E o velho, que só pela cara dá pra ver que ele sabe que tipo de bicho eles estão indo atrás, manda o gerente dar pra ele todas as imagens de vídeo e nome de todos os clientes que possuem um cofre no banco. Então corta pra alguns anos depois, onde o Andrew Garfield da Shop já tava morando num apartamento em Nova York, onde ele fica usando os poderes de forma gratuita, até porque certamente ele deve ter chakra infinito acompanhado desse hack. Então depois ele pega uma guarda-chuva pra se teleportar pra aquela torre gigante de Londres só pra zoar. E de seguida, Andrew vai num bar onde ele se teleporta de forma gratuita pro lado de uma loira oferecida aleatória. E quem pega ele no flagra é esse Tom Holland, todo peludo de baixo orçamento, que só pela cara dá pra ver que vai ficar seguindo o rival durante o filme todo. Enfim, então Andrew leva a loira pra esvaziar os ovos. E depois disso ele se teleporta pra outro lado do continente só pra pegar uma onda. E na hora do pequeno almoço, ele vai até o Egito pra sentar na cabeça do faraó, enquanto cai de boca no trigo assado. Enquanto isso, na Amazônia, um outro figurante com o mesmo cheat code estava sendo perseguido e por fim capturado pelo Satori e sua equipe com essa tecnologia de caça mais avançada que a IA do ChatGPT. Só que antes de ir pro Vasco, o índio asiático pergunta o porquê eles estão fazendo. Então Satori diz que só Deus é que pode usar esses poderes. Isso porque ele é o tribunal vivo e ele é quem decide quem pode e não pode. E foda-se. Já de noite, Andrew volta pro seu apartamento onde ele se depara com Satori negão, dizendo saber do seu roubo no banco de sei lá quantos anos atrás. E como se não bastasse, ele diz saber também do cheat code que ele fica usando e por isso ele vai sentar no bastão. Então o negão dá um Chidori de raspão no folgado, dando início a uma baita briga de computação gráfica, ou sei lá que desgraça é essa, onde na tentativa de escapar por ver que não aguenta um X1, Andrew bola uma baita estratégia de fuga nível anime de shounen pra pegar algumas sacolas de dinheiro e ir embora. E dessa vez, ele acaba parando de volta na casa do velho chifrudo chato, que só de ouvir o barulho já vai subindo implorando pro filho não abandoná-lo. Mas Andrew tá com dane-se, até porque ele não é o par de chifres que a mãe implantou no pai dele. Enquanto isso, o Satori tava ligando a equipe dizendo que todos devem se reunir a ele pra irem atrás do Homem-Aranha folgado. Já Andrew tava pensando com seu eu outlier junto com seu eu gado se vale a pena ir em casa da ex-amiga pra fazer papel de amigo gay boy. Mas é óbvio que o gado Spirit fala mais alto e ele vai até a casa da morena perguntando pra mãe dela onde ela se meteu. A mãe fala que agora ela trabalha de CLT no bar do seu Zé. Então Andrew vai no bar onde de longe ele vê que a morena já havia virado uma gótica de TPM escrava do sistema. Só que no momento em que ele se levanta pra ir embora, depois de ficar espionando ela por horas, o Zé Drogs do passado reconhece ele e começa a encher os ovos dele como sempre. Isso até a morena também reconhecer ele também e rolar toda aquela cena de reencontro. Mas aí do nada o Zé Drogs, que tava com a testosterona no talo, dá um tapão nos glúteos da gótica porque ele é um Zé Drogs e tem que fazer coisa de Zé Drogs. E é óbvio que o amigo boy teve que entrar no modo King of Fights e dar um pau celestial no comedor de amigas até eles pararem num cofre aleatório. Então depois Andrew volta pro bar com a amiga CLT, onde ele esfrega na cara dela que agora ele é o sobrinho do Elon Musk que viaja pelo mundo diferente dela, que tem que ficar limpando vômito de cachaceiro e atuar às ordens do chefe chato que mal paga os 1000 conto de salário atrasado. Com cheat code é fácil, né? Usando hack até minha avó consegue construir uma máquina do tempo e investir no Bitcoin. Enfim, aí depois
depois Andrew convida a Morena pra eles darem um rolê na Roma. Então, dito e feito, corta pra 10 horas depois com o casal chegando na Roma pra depois irem a um hotel onde a Morena decide liberar acesso ao Shibuya e finalmente vai rolar né? Enquanto isso, o Z-Drogs estava se cagando todo ao ser questionado pelo Satori como ele veio parar no cofre. Achei foi pouco. Quem sabe agora ele larga esse fetiche de ficar dando tapa na mulher dos outros. Aí corta pra ele saindo já com a localização do Andrew e a Gótica. Já Andrew leva a Morena pra eles verem o famoso Coliseu de Roma, onde centenas de cristãos foram devorados por leões. Enquanto esse Tom Holland da Shop fica olhando pra Andrew e dizendo: olha só, amadores. Enfim, mas pro azar do Andrew, o guarda fresco fala que eles não podem entrar porque não sei o que. Então mais uma vez Andrew usa seu cheat code pra craquear a entrada pelos fundos. Mas isso até ele vê que outra passagem também estava bloqueada. Então mais uma vez ele usa cheat code pra liberar a entrada. Só que no caminho ele acaba se deparando com Tom da Shop sentado nessa cabeça de pedra. E aí os dois ficam se olhando com essa cara suspeita antes do Andrew ir até o portão. Mas aí Tom, por algum motivo, vai até Andrew só pra mostrá-lo que ele também pode se teleportar e alertá-lo que eles têm um inimigo em comum, que são os perseguidores de jumpers religiosos fanáticos que acreditam que só Deus deve possuir esse poder. Mas bem no fundo a gente tá ligado que isso é só inveja que eles têm de não terem sido abençoados pela genética rara. Só que bem no meio da conversa, os fanáticos chegam na cena pra fazerem os jumps sentarem na cabeça, com seu bastão que estica e lança Chidori. Mas Tom, que tem mais anos de experiência nisso que um candidato perfeito tem tanto de ano de experiência pra trabalhar na Microsoft, consegue botar os fanáticos bucha pra mamar de boas. Só que aí uma figurante italiana fresca, vendo que tem dois intrusos no Coliseu, sai pra chamar a polícia. E o Holland, que não é besta, já mete o pé enquanto Andrew segue ele através da sua energia. Mas Tom não quer saber e fica todo putaço com ele. Ficar seguindo os outros durante o filme todo no anonimato tá de boas. Mas não basta que o colega faça o mesmo uma única vez por legítima curiosidade que já fica todo incomodadinho. Já Andrew se lembra que tem uma namorada esperando por ele. Então ele volta pro Coliseu já levando ela pra eles darem um fora, com poucas ideias, enquanto a Morena tá toda confusa e sedenta querendo saber o que tá havendo. Mas bem no fundo adora essa versão milionário frio e calculista dele. Não esse virgão amigo boi que só serve de escada pra ela sentar no outro. Só que bem no meio da fuga, o casal, ou pelo menos Andrew, é pego pelos policiais frescos enquanto Andrew fica dizendo pra Morena voltar pro hotel, mas a Morena fala que não. Andrew insiste pra ela voltar, a Morena de novo fala que não. E roteiro fraco, em ADM. Tá uma bosta mesmo. Enfim, voltando pra delegacia, o delegado fresco arranca o passaporte e fala que ele vai parar no Shindoró. Mas aí no momento em que o delegado sai, a mãe do Andrew, que havia sumido esse tempo todo, chega a poucas ideias dizendo pro filho que ele só tem 30 segundos pra sumir antes de virar o marmita e escorrega sabão no xadrez. Então Andrew, todo confuso, sai seguindo a mãe até se encontrar com o delegado fresco. E no mesmo momento é teleportado pra cabeça do faraó. E depois Andrew volta pra pegar a Morena pra eles irem até o aeroporto onde rola o maior drama nível BBB antes de Andrew falar que não pode pegar o voo com ela. Até porque ele já esvaziou o saco nela. Fora que agora ele é mais barrão que o safadão. Então não tem motivos pra continuar saindo com ela. Já por outro lado, o Satori do FBI chega na casa do velho chifrudo pra fazer um interrogatório no pai do Andrew. E assim ele descobre que a mãe do folgado é a mesma mulher que caça X-Men no clube dele. Depois os dois ficam se olhando com essa cara de cu. E aí corta pra caverna do Tom, onde Andrew já chega querendo saber mais dos fanáticos anti-X-Men. Então Tom fala que eles vivem seguindo Jumpers desde o tempo medieval e que é só uma questão de tempo até eles mandarem todos que ele conhece pro Vasco, incluindo a amiga gótica. Tudo só pra acharem ele. Com isso, Andrew volta pra casa do pai, onde ele se depara com o velho já no modo atacante de Vasco. Então imediatamente Andrew leva o velho pro hospital mesmo, já não tendo muito o que se fazer. E depois ele vai pro xadrez pra descontar esse estresse nos Z-Drogs por ele ter contado sobre si ao Satori Negão fanático. De seguida ele volta pra caverna do Tom, que acabava de voltar no Atlântico, pós fazer um fanático surfar no modo F. Depois os dois começam o maior drama de adolescente macho fresco, parecendo até dois nerdões discutindo quem venceria entre Nagato e Itachi. Isso porque Andrew quer encontrar o Satori antes dele encontrar a mulher dele. Enquanto Tom já adianta que isso é mais arriscado que apostar o salário numa opção binária divulgada por um youtuber aleatório, já que o bicho é mais apelão que o Magaki do KOF 2011. Então Andrew sugere que eles façam uma dupla pra cancelar o CPF do lunático no estilo Naruto e Sasuke. Mas pra Tom, esse negócio de Yin e Yang é coisa de anime shonen cópia barata de Dragon Ball. Ele gosta mesmo é de viver como lobo solitário que tá pouco se lascando se algum dia vai chegar aos 80 anos e não ter um parente baba pra ficar trocando suas fraldas. Mas após o cansaço de tanto ouvir o macho carente choramingando no seu ouvido, Tom resolve topar fazer uma dupla genérica de shonen com ele. E aí eles já saem dando rolê no Mercedes conversível e ficam se teleportando pra tudo quanto é canto parecendo minado. Só que aí do nada, Andrew resolve mudar o clima do rolê, desabafando sobre sua infância difícil que ninguém liga. Que é isso? Virou terapia? Cara, pode crer. Mó chato esse negócio de família. Então depois a dupla vai até o aeroporto, onde Andrew descobre que o voo da Morena pousou já há 1 hora e certamente ela já deve ter sentado na cabeça. Então imediatamente Andrew vai até o bar do seu Zé, onde ele se depara com outra CLT gótica escrava do sistema, que fala pra ele que o Satori amigo dele passou ali à procura dele. Com isso, Andrew já saindo pra casa da Morena e entrando com poucas ideias só pra saber se ela tava bem. Depois eles começam aquele drama clichê de sempre antes de Andrew mostrar os seus poderes pra Morena, que por pouco não tem um derrame e cai de trás. Só que no mesmo momento os fanáticos invejosos estavam entrando em casa da gótica. Então Andrew segura ela e usa o Hiraishin até eles pararem na caverna do Tom, enquanto Satori usa esse perfume super avançado rastreador de Minatos pra saber onde ele foi parar. E sabendo disso, os lunáticos usam essa máquina gigante mega avançada pra abrir um buraco negro que leve eles até Andrew. Já Tom fica putaço após saber que ele trouxe a Morena pra caverna dele e tem uma porrada de lunático vindo atrás deles. Então a dupla resolve deixar a Morena toda confusa no meio do deserto enquanto eles voltam pra caverna pra se esconder dos lunáticos que entram pelo portal no mesmo momento. Só que Andrew, que não sabe ser um anonimato nível otaku que usa perfil de anime, não demora pra se expor e logo
alvo ser selado pelos fanáticos. Mas aí o bucha do Satori, ao invés de acabar com o serviço, pra dar aquele discurso chato de vilão foda que passou 50 anos treinando igual um condenado, parecendo um sniper de Call of Duty altamente treinado, então não é o Andrew Garfield aleatório com o orçamento mais baixo que o CGI da novela dos Mutantes da Record que vai mandá-lo pro Vasco, só porque está escrito no roteiro que é exatamente isso que vai acontecer em menos de 10 minutos. Só que bem no último segundo, o Tom aparece já atacando o Katon, nesse velho negão tarado perseguidor de cu. E depois ele faz esse zigue-zague estilo Minato do Naruto Storm pra cima do fanático, isso antes dele sumir e voltar com 5.000 quilos de busão carregador de escravo CLT putinha do governo. Mas o bicho do Satori consegue desviar de boas e ainda rastejar até a Millie. Isso até Tom reaparecer com o Katon e de seguida ir atrás dele pra continuarem a briga de computação gráfica. Já a Millie consegue tirar o boy do selamento antes de pedi-lo pra mandá-la de volta pra casa. Só que antes Andrew para pra se declarar pra ela, dizendo o quanto ama ela, só pra encher o ego dela. Mas aí Tom aparece com a caixa de portal na mão, o que significa que a vitória é certa. Isso claro se não fosse a Millie ser pega de refém pelos fanáticos. Porém pra Tom isso não é um problema, já que ele tem essa bomba C0 pra atacar no Satori e sua equipe pra todos irem pro Vasco de uma só vez. E foda-se se a mulher do amigo dele também vai ir de base. Mas é óbvio que Andrew não concorda com a ideia, dando início a uma baita briga mais braba e mais fundo verde entre dois miranha de botar o filme dos ovos do Dragão Evolution inteiro pra mamar no banheiro. Só que essa lenga-lenga toda acaba fazendo eles pararem na live action de Call of Duty, onde Tom para pra soltar um discurso antes de Andrew dar uma de Minato com 500 pontos de QI e selá-lo nessa torre de alta tensão pra depois ir até o apartamento da Millie, onde chegando não demora pro Minato ser selado junto com a Morena e agora ele vai sentar na cabeça. Só que aí Andrew resolve mostrar o porquê ele é o protagonista e usa o poder do amor pra teleportar o apartamento inteiro até o riacho, onde boa parte dos fanáticos vão de base. De seguida, Andrew leva o apartamento ou o resto dele até a biblioteca do início do filme, onde o Satori, sendo o único sobrevivente entre os fanáticos, já levanta querendo mandar o Minato de base com poucas ideias. Mas aí Andrew já dá um jump nele, deixando sozinho no meio do deserto mais forte do sertão nordestino, num sol das 15 antes de sumir. Mas pelo menos ele tem uma sombrinha pra tirar uma soneca. Enfim, então corta pra um tempo depois, com Andrew indo em casa da mãe, onde ele já chega se deparando com a Sensal, já no modo emo, que por sinal é meia irmã dele. Então a mãe chega pra eles trocarem uma ideia, onde a mãe revela que também é uma fanática perseguidora de X-Men e por isso abandonou ele quando criança. Então com isso, rola o maior drama de mãe e filho antes dos dois fazerem as pazes. Depois disso, não rola muita coisa. Andrew só vai até a Morena pra segurar a mão dela pra eles darem um rolê no Chique Chique Bahia, já que a Morena tá sentindo frio.